Oi gente, eu sou a Bruna, esse é um canal sobre literatura e educação e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o naturalismo. Bom, eu sempre recebo muitas perguntas de vocês sobre o naturalismo, se é naturalismo mesmo, se é realismo, qual que tá certo, como que funciona isso, é as duas juntas, é separado, não sei o quê. Então, gente, já vou tranquilizá-los. A escola literária do realismo, ela desencadeia uma série de outras escolas que, diferente do que a gente tinha até então na literatura, agora apresenta ramificações. Então, por exemplo, a gente tinha o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, escolas literárias totalmente diferentes uma da outra, e até que o arcadismo ali puxou um pouco do quinhentismo em determinados momentos. Mas a gente até fala, né? Ah, a literatura é um ping-pong, as escolas literárias são um ping-pong. Eu mostrei pra vocês isso nos meus resumos, né? Que eu vou disponibilizando ao longo dessa série aqui. E, inclusive, se você quer baixar esses resumos, é só você ir lá no meu Instagram, nos destaques. Vai ter uma bolinha lá pra você pegar cada um deles. E agora a diferença, né, das escolas literárias na metade do século XIX pra frente é que elas não mais se criticam apenas, mas elas seguem o mesmo estilo, basicamente. Então é claro, né, que depois ali do simbolismo, parnasianismo, a gente vai começar com estéticas novas, mas sempre a partir do realismo, a partir das coisas reais. E é por isso, então, que a gente quebra ali aquela barreira de ping-pong, as coisas não vão e voltam mais, porque o realismo, ele inaugura, né, uma literatura que mostra a sociedade na vida real. E aí o naturalismo vai fazer o quê? Ele vai ser uma ramificação disso, só que muito diferente. Ele pega aí várias situações do cotidiano e transforma elas de uma forma inovadora. E antes de começar o vídeo e contar pra vocês tintim por tintim do que aconteceu no naturalismo, eu quero convidar vocês a conhecer a plataforma de ensino do Nota Máxima, que é uma plataforma que disponibiliza todas as disciplinas para o ensino médio e você faz um cursinho ali mesmo, online, sem nenhum problema. É uma plataforma completíssima. No final do vídeo eu vou mostrar ela melhor pra vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, inclusive eu tenho um cupom de desconto, então se você está pensando em fazer vestibular e tudo mais, usa esse cupom que ele vai te ajudar aí com 5% de desconto nessa plataforma. E no final do vídeo eu mostro mais dela pra vocês. Bom, então esse naturalismo que segue o realismo e que em muitas apostilas aparece como realismo barra naturalismo, porque é realmente uma ramificação dessa nova escola literária do realismo que vai contra o vídeo anterior aqui que eu mostrei pra vocês do romantismo. Essa nova estética literária, essa nova literatura, ela vai ser muito mais franca, digamos assim. O homem naturalista, ele segue os preceitos do realismo e vão contra a idealização romântica. Então eles não querem mais saber de idealizar, eles querem mostrar a realidade, eles querem mostrar de verdade como é que era aquele homem naturalista. Pensando nisso, o próprio nome já diz muito sobre o real e o natural, né? Então a gente vai ter aquela famosa frase aqui determinista, né? O homem é produto do meio em que vive. O naturalismo, gente, leva isso a fundo. E ele usa disso como preceitos para várias coisas que vão acontecendo nas obras literárias. E aí você realmente percebe, né, que o homem tem aquele instinto animal. E nas obras naturalistas desses autores que eu já vou apresentar para vocês, a gente vê isso de verdade. Inclusive, depois que a gente lê, né, muitos livros naturalistas, a gente começa a pensar, caraca, somos animais realmente, esses instintos, essas coisas que a gente faz no dia a dia, até o sentir fome, até o sentir calor, sentir frio, né, nos coloca no mundo de uma forma real, né, coisa que o homem romântico, ele não falava lá que tava sentindo frio ou que passava fome, né, era tudo perfeito no mundo dele. Então a estética realista quebrou com isso, a escola literária do realismo, mas quando vocês verem as questões do vestibular escrito assim, o realismo naturalismo, o naturalismo que é uma ramificação do realismo, todas essas afirmações estão corretas, porque de certa forma são a mesma estética literária. A diferença eu já vou mostrar pra vocês, mas podem colocar aí em todas as questões mesmo que realmente são estéticas que caminham juntas, mas para crítica literária não é bem assim, então não se junta fielmente ambas, por isso
né? Que não é a mesma coisa, por isso que existem os dois nomes diferentes. E são estéticas diferentes porque o homem realista, ele queria quebrar os preceitos do romantismo, ele queria mostrar a vida cotidiana, e o homem naturalista não queria só isso não, ele queria mostrar como o ser humano é por dentro, como as nossas ações podem ser justificadas. Gente, é genial! E é claro que o precursor do naturalismo vem da onde? Se vocês acompanham o canal aqui, vocês sabem que a França bombardeia na literatura, né? Eles são o point da literatura, e enquanto a gente teve ali o grande Flaubert no realismo, agora a gente vai ter o grandiosíssimo Émile Zola com a obra O Germinal, uma das obras dele que inauguram o naturalismo. E o Zola se inspirava muito no método das ciências naturais, da investigação, da procura, no determinismo e em todas essas coisas que aconteciam no século XIX. E a partir disso o naturalismo busca então uma grande ruptura aí com os preceitos do homem, da civilização, não sei o quê, e busca exatamente o quê? Retomar as ideias do homem e natureza. Isso não soa estranho, né? Como assim? A gente tá falando de uma nova estética, mas tá voltando em algum lugar? Claro, gente, a gente sempre vai beber no passado, né? E aí a gente volta com o arcaísmo. Então, o homem naturalista, ele sempre se baseia ou sempre tenta mostrar que todo aquele tempo que o homem ficou longe ali da natureza fez muito mal para ele. Então, o homem romântico que tinha aquelas idealizações, o homem realista que buscava a civilização, a potência e tal, um retrato fiel, né, dessa transição realismo-naturalismo, a gente pode ver com o Jacinto, de As Cidades e as Serras, que é um dos meus livros favoritos da vida. Essa obra é uma obra incrível, genial, sensacional. E o Jacinto, ele tem uma característica muito peculiar, porque enquanto ele é aquele homem da civilização, aquele homem realista, aquele homem que tem lá uma biblioteca com não sei quantos livros, que vai ser impossível dele ler, um homem que tem um elevador dentro de casa, naquela época, né? Esse homem só encontra felicidade onde? Na fazenda, com uma família, formando uma família, e isso realmente é uma estética que vai mostrar ali a grande genialidade do Eça de Queiroz de mostrar a transição do homem realista pro homem naturalista, pro homem simbolista, e continua, né? Então ali os preceitos do modernismo já começam um pouquinho aqui no realismo. E agora vamos para algumas características. Então separei aqui no resumo de vocês, tá? O contexto. Vamos falar sobre o contexto histórico, marcado pela Revolução Industrial, não estava fácil para ninguém, e Revolução Francesa. E o principal aqui é a questão da nova ordem capitalista, né? Da nova ordem econômica capitalista. Então a gente está falando aí de uma mudança radical na economia e que vai influenciar total a sociedade, óbvio, e vai influenciar os livros que fazem nada mais, nada menos que o trabalho, né, de nos mostrar como é que era aquela época. E aí coloquei aqui no resumo para vocês também, né? A divisão vai da sociedade em burguesia e proletariado, elevação do pensamento cientificista, que estava em voga, né, desde então, do positivismo do Augusto Comte e do determinismo. O meio, a raça e o momento determinam o caráter dos indivíduos, do Hippolyte de Taine. Então, assim, a gente está falando de uma série de situações que foram acontecendo entre o romantismo e o realismo, que fizeram com que o homem naturalista acabasse falando assim: ei galera, vamos falar a verdade sobre tudo que está acontecendo dentro desse homem? Não é só retratar a sociedade não, como é que esse homem é por dentro? Então assim, gente, o babado é forte. E as características desse homem também coloquei aqui no resumo. A ênfase é no lado mais animalesco, ou seja, mostrar a fome, a pobreza. A gente tem o Germinal, né, nesse período, ou seja, nossa, negócio é difícil. Um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida, um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida, um dos livros que mais me mostrou condições subhumanas, olha, da vida, sério, é dolorido ler essa obra, mas vale muito a pena. E a principal característica aqui não poderia ser outra além da zoomorfização. E aí quem leu o Curtiço vai falar: ah, agora chegamos onde eu quero. Pois é. A gente está falando aqui de um período em que marca os instintos do homem como o centro das suas vontades e centro daquilo que ele faz. Ou seja,
A gente tem aí quem? Rita Baiana, Bertoleza, João Ramão, aqueles personagens do Cortiço, e o próprio Cortiço como um espaço, e não só um espaço, um personagem da obra, mostra pra gente o retrato fiel do que é o naturalismo, gente. É perfeito. O Cortiço é a obra perfeita para você entender o que era o naturalismo. E não só o Cortiço, mas também a obra O Ateneu. De quem? De quem? Raul Pompeia. E essa obra divide muitas opiniões. Na época que eu dava aula, o pessoal do ensino médio tinha, assim, trauma real do Ateneu, por conta das coisas que acontecem ali com o Sérgio, naquela escola / internato. Mas, de verdade, é uma das obras mais incríveis que eu já li na minha vida. O Raul Pompeia, ele é um grande autor, ele sabe, ele lida muito com a linguagem, né? Ele tem esse negócio. Mas a principal característica dessa obra, pra mim, é justamente o retrato daqueles meninos agindo por impulso, sendo aquelas pessoas e vivendo da forma que eles viviam. Então, assim, até as coisas que acontecem ali, que a gente pode ligar à zoomorfização, são pesadas e você realmente entende que esse homem naturalista é realmente determinado pelo meio que vive. Então, a influência ali que ele tem, gente, é pesada e você não consegue parar de ler, de verdade. É uma das obras que eu mais fixei, assim, o amor pela literatura, porque eu não conseguia mais parar de ler aquilo. É surreal, é magnético. Você começa a ler, você não para mais. E continuando aqui no nosso resumo, né, a gente tem a ênfase nesse homem animalesco, a ênfase ao determinismo e ao cientificismo, né, o homem como esse produto aí do meio e o homem como produto natural. Tá? E a gente tem essa questão também da patologia social, que vai falar sobre doenças sexuais, sobre vícios, sobre esse homem ser cruel e rude, mas por um motivo. Então, assim, tudo faz com que a gente entenda que o meio, né, o meio que aquela pessoa cresceu, o meio que ele viveu, né, determine aquilo que ele vai ser. E aí entra muitos questionamentos, porque no lado sentimental o homem naturalista diz assim, olha, se você crescer sem amor, você nunca vai saber amar. Mas também diz assim, olha só, se você nasceu no proletariado, você nunca vai conseguir chegar na burguesia. Você não é capaz disso. E aí entram várias questões, mas a ciência que estava ali responde isso aí, né? Não, peraí, as pessoas têm as mesmas capacidades, elas podem fazer por onde, etc, etc. Então, assim, é um período da literatura extremamente rico, gente. É extremamente sensacional, porque a gente também começa a ter aquela questão da psicologia dentro da literatura. Gente, ó, é maravilhoso. E pra terminar aqui, então, a gente tem outros 2 pontos principais, que é a impessoalidade na narração. O narrador, por mais que às vezes ele seja o personagem, ele simplesmente narra a situação de forma imparcial. Então, assim, aconteceu isso comigo, isso, e foi isso que eu senti. E aí você fala, peraí, como assim você não tá surtando? Ele tá, mas ele não te demonstra isso, ele só narra aquilo de forma imparcial. E também a predominância na forma descritiva as narrações sobre as cenas. Tem que ter estômago para algumas coisas, viu? Para outras nem tanto. Outras cenas os meus alunos adoravam ler, mas de verdade, para algumas coisas é bem difícil de ler, algumas realidades sociais são bem difíceis de ler. E é isso, gente. O naturalismo pode sim e deve ser considerado uma grande ramificação do realismo, mas não atrele ele só ao realismo, né? É uma ramificação, mas não são a mesma coisa. Porque enquanto a gente tem no naturalismo o homem como um produto social, o meio que vive no realismo, até coloquei aqui, o homem passa pelos conflitos existenciais. Então você vê no realismo o homem passando por aqueles conflitos. No naturalismo, o homem sentindo, vivendo, pensando sobre e fazendo sobre. Então, assim, é um pouco mais profundo o negócio e é realmente mais direto, muito direto. Nossa, demais. Então, assim, imagina o Brás Cubas mais direto ainda. Esse é o naturalismo, gente. E é isso, gente. Na próxima aula a gente vai conversar sobre o parnasianismo, depois sobre o simbolismo, pré-modernismo, modernismo. E aí a gente encerra aqui o quadro. Mas vou deixar vocês um pouquinho aqui vendo sobre o Nota Máxima de Ensino, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E leiam muita literatura, sejam muito felizes e até a próxima.
Bom, pessoal, então essa daqui é a plataforma do Nota Máxima. Aqui tem meu desempenho, minha participação. Aqui tem o professor Felipe e sempre tem um professor aqui. O que eu uso, mas aqui você pode usar para o seu contexto, né, para o seu vestibular. Você tem simulados, tem redação, você envia e recebe aqui. Tem os arquivos, os vídeos, listas maravilhosas de exercícios, tem vários podcasts também. E o que eu uso aqui, né, são as aulas de literatura, que são as aulas que eu mais assisto, vejo, amo e venero. Mas aqui, ó, todas as disciplinas. A plataforma é super facinho de mexer, de entender, de conhecer. Então, tem de várias universidades, né, de vários cursinhos, para vários vestibulares. Então, aqui vou na aula de literatura, só para vocês verem mais ou menos como que é a plataforma. Então, ó, todas as aulas de literatura estão aqui, apesar de que quando você é um aluno, aqui você tem um planejamento, né? Então, todos os dias você vai no dia e é como se você estivesse no ensino médio mesmo. Eles te dão uma lista das matérias e você vai vendo os professores e o professor sempre fica aqui do lado. Então, aqui, ó, vou numa aula que eu gosto bastante, que é a primeira aula aqui de modernismo para mostrar para vocês. Bom, olha só como que é a plataforma, assim, tem os exercícios de fixação e a aula sempre começa com uma introdução da professora para te contextualizar do período, das coisas. E ó, é sempre assim, você tem acesso a todos os slides, inclusive, então é algo assim super fácil. O que tá lento aqui é a minha internet mesmo, porque eu tô bem longe do modem, tá? Mas olha só, você pode assistir a aula, perguntar para o professor que estiver aqui disponível ao lado, muitas vezes até para a própria professora, se você fizer aquele esquema de realmente acompanhar o planejamento deles, né? Porque aí tem os horários e tal. Então, assim, é super maravilhosa. Essa plataforma é muito boa. Eu não possuo nenhuma redação para enviar, mas é só eu enviar ali no cantinho. Então, assim, é maravilhoso. Intensivão do Enem, vestibulares em Santa Catarina. Gente, ó, eles são maravilhosos. Espero que vocês aproveitem aqui, que vocês participem. Vou deixar o meu cupom de desconto aqui na tela. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!